sim. Eu vou comentar ainda a pergunta dele, porque isso pode ajudar a pensarmos um pouco mais sobre isso. Porque o ponto aqui talvez seja a preocupação com esse ecumenismo que acontece muitas vezes. E eu sempre converso com o pastor Abraham, né, sobre o contexto do Brasil, porque eu gosto de observar muito, sabe? Se tem uma coisa que eu gosto de observar, é como que o cristianismo se desenvolve no Brasil. Isso me interessa bastante, é um assunto que realmente para mim é caro. Porque eu gosto de saber das identidades, sabe? Veja, eu não julgo nenhuma tradição cristã, então isso para mim não faz sentido fazer esse julgamento. Eu apenas gosto de manter as paredes erguidas, porque nós temos distinções, e uma coisa que eu falo aqui no canal bastante é: quando não houver possibilidade de romper certas barreiras, vamos confiar que Cristo, o cabeça da igreja, resolverá tais problemas no final, porque só Ele pode resolver. Eu preciso hoje, por minhas fraquezas, tá? Pelas fraquezas dos irmãos também, não é? Por nossas limitações, manter essas bandeiras de pé. E eu não preciso me alegrar sempre nisso. Eu tenho convicção do que eu estou defendendo, mas eu sei que eu não sou perfeito. E eu sei também que eu não posso reivindicar que alguma tradição específica seja a tradição perfeita, irrefutável, que não pode ser questionada. Isso não existe, nós somos fracos. Então o cabeça da igreja que é Cristo, ele resolverá todo esse BO, todo esse problema aí. Mas a preocupação aqui, então, é com relação a esse ecumenismo. Porque, por exemplo, pastor, eu vejo que existe no Brasil, por exemplo, talvez uma influência um pouco mais moderna dos anabatistas, por exemplo. Sabe aquele pensamento de que cheirou a catolicismo, eu tô fora. Eu odeio, eu rejeito, eu não quero nem ouvir. Nem ouvir. Então, por conta disso, criou-se um tipo de linha no contexto brasileiro que é mais ou menos assim, ó. Do lado de lá são os católicos romanos, do lado de cá são os evangélicos. E se é evangélico, não importa que denominação é, vai tudo no bolo. Entendeu? Então eu vou ficar do lado dos evangélicos sempre. E isso é uma preocupação, porque eu realmente discordo disso veementemente. Às vezes eu quando sou questionado, né? Por que vocês reformados aceitam, por exemplo, o batismo da Igreja Católica Romana? Há muito questionamento sobre isso. Só que eu percebo anabatismo nessas palavras. Sabe? É um tipo de rejeição assim que eles não pensam as consequências disso. Então eu falo, olha, peraí, tá bom. Então vamos rejeitar o batismo da Igreja Católica Romana. Ótimo, perfeito. Por quê? Não, porque a Grande Babilônia, não é? Porque eles são hereges. Então, vamos botar os pingos nos is, não é? Eles têm uma doutrina, ou seja, dogmas diferentes dos nossos, que consideramos como heresias, como erros, também como erros nesse sentido, e tem uma prática distinta. Não é isso que se resume? As diferenças nesse sentido? Olhe para as igrejas evangélicas. Vamos lá. Vamos observar. Tem a igreja evangélica do Fogo Santo, não sei das quantas. Observem, o ministro lá se auto-ordenou, sentiu um calor no corpo, foi para casa e disse: Deus está falando comigo, pegou uma lata de óleo de soja e se consagrou a pastor. E fundou uma comunidade cristã. Batiza o povo. Olha só a loucura. Aí eu recebo o batismo dele. Por quê? Porque ele é evangélico. É assim que o pessoal pensa aqui. Aí olho para uma outra comunidade que você vê que está pregando. Veja, eu não estou falando que são arminianos. Eu sei que no Brasil tem. E eles estão crescendo em termos de consciência. Mas há muitos irmãos aí, muitas pessoas que não têm noção do que essas coisas significam desse debate e estão pouco se lixando para isso. Não estão nem aí para isso aí. Eu não considero essas pessoas como sendo filhos do diabo, incrédulos. Não, de jeito nenhum. Quem sou eu para estar julgando essas pessoas? Mas, ainda que nesse contexto haja pessoas dizendo bem assim: o calvinismo é do diabo, eu tenho literatura arminiana e eu rejeito o calvinismo como sendo uma doutrina diabólica, etc. Ainda assim, nesse contexto aí, haverá um tipo de defesa, eu vou tolerar e manter ecumenismo. Por quê? Porque para todos os fins são evangélicos, não são católicos romanos. Então existe essa incoerência. Talvez a pergunta dele também gira em torno disso, né? Como que não é tão incoerente pastores que têm o nome de reformados serem tão coniventes, não é, com heresias, com, sei lá, manifestações estranhas no meio do evangelicalismo e aceitarem numa boa. Ao mesmo tempo, se você falar catolicismo romano, eles também rejeitam de todo o coração, não é?